Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Como é bom saber que Deus tem cuidado de nós, não é? No meio de tantas dificuldades. E eu gostaria de cantar um hino, irmãos, que reconhece isso. É o que fala que Deus é quem nos responde quando clamamos, que a vitória está nas mãos do nosso Deus. É somente a bênção de Deus que vai fazer com que nós superemos essa crise, as consequências dessa crise, e também é a bênção de Deus que está fazendo com que enfrentemos esta crise, não é? Agora já, mesmo no meio de tantas dificuldades. Uma coisa é certa, isso vai passar. E Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, tem nos mantido e nos sustentado até aqui. Vamos cantar sobre isso, irmãos? Que nesta noite, a última noite dos nossos encontros de oração desta semana, possamos pensar nisso, não é? E nós possamos cantar: Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Vamos cantar? Estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te
adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 132. Vamos começar a última das trilogias dos cânticos de romagem, dos salmos de romagem, os salmos de peregrinação, como são conhecidos. Hino ou Salmo 132. Eu vou ler, peço que você acompanhe. A palavra do Senhor nos diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Como falei agora há pouco, irmãos, o Salmo 132 faz parte do primeiro salmo da última trilogia dos salmos de romagem. A ideia é a seguinte: o peregrino já está em Jerusalém, já chegou ali no Monte Sião, e ele então canta as promessas de Deus. Ele fala no Salmo 133 da unidade do povo de Deus, e no 134 ele fala da bênção de Deus que procede de suas mãos. Um comentarista, que nós já citamos aqui em outra devocional, o W.E. Barnes, ele identifica o assunto desses salmos como a bênção do Senhor que irradia do lugar de adoração, que irradia do templo. Vamos então analisarmos, ainda que brevemente, como temos feito sempre, mas vamos analisar, extrair lições do Salmo 132. Você já pôde notar que esse é um salmo grande, ele é o maior salmo de romagem, ele tem 18 versículos. E o tema principal desse salmo é o lugar da habitação para Deus, o lugar de adoração para o Senhor. E a gente pode dividir em duas partes esse salmo, e a primeira delas, irmãos, é a que mostra a intenção do salmista. Tudo indica o próprio Davi, porque ele está falando, sobre as suas intenções acerca da construção
de um lugar para adorarmos o Senhor, de um lugar onde o povo de Deus poderia adorá-lo. E isso está nos 10 primeiros versículos aqui do Salmo 132. Os 5 primeiros versículos, irmãos, revelam a dedicação de Davi, o zelo dele para encontrar um lugar para a adoração. No verso 1, ele fala: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor. E aí ele continua a falar da intenção dele, do planejamento dele, não é? De construir o templo. Era um pedido para que Deus continuasse abençoando ele e a dinastia dele, para que esse intento fosse concretizado. E ele fala das muitas provações, de todas as provações que ele enfrentou. E isso é interessante, irmãos, porque de fato Davi enfrentou muitas provações, muitas dificuldades, pelo fato de querer levar a Arca da Aliança para Jerusalém e depois construir um templo com toda a glória, com toda a pompa, vamos dizer assim, para abrigar a Arca da Aliança e servir de lugar de louvor e exaltação do nome do Senhor. Tudo isso está relatado no segundo livro de Samuel. Você pode depois consultar esse texto nos capítulos 6 e 7. Para isso, Davi jurou, fez votos a Deus, como lemos aqui no verso 2, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Interessante esse nome, o poderoso de Jacó. Ele aparece primeiramente na Bíblia, ali em Gênesis capítulo 49, ele foi primeiramente usado pelo próprio Jacó. Jacó, no final da sua vida, quando ele abençoa, distribui bênçãos, né, aos seus descendentes, e ele se refere a Deus como sendo o poderoso da sua vida. Olha, o meu Deus é o poderoso de Jacó. É como se eu e você estivéssemos usando o nosso nome ao nos referirmos ao nome do Senhor, não é? Então ele é o poderoso, Deus é o poderoso do Ricardo, é o seu poderoso, é o poderoso das nossas vidas. E agora Davi usa esse mesmo nome para se referir a Deus aqui. É uma referência ao poder do Senhor, à força do Senhor, como aquele que guerreia as nossas batalhas. E esse anseio de Davi de erigir um templo ao Senhor foi mediado pelo profeta Natã, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. E o salmista descreve aqui, irmãos, o conteúdo deste juramento feito por ele. Você pode ver aí, versos 3 a 5, ele diz: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Mais uma vez essa menção do poderoso de Jacó. A essência destas palavras de Davi é que ele não iria descansar, ele não teria sono, não é? Até que ele encontrasse e estabelecesse um lugar para a adoração do nome do Senhor. Ele até usa a expressão, um lugar de morada para Deus, para o poderoso de Jacó. Interessante isso, irmãos. Mais interessante também é o que nós vemos no verso 6, porque aqui o salmista muda o foco para a Arca da Aliança, não é? O verso 6 diz assim: ouvimos dizer que a arca se acha em Efrata, e aí encontramos no campo de Jaar. Ele fala de quando a arca foi trazida ali para Jerusalém. A arca, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, depois de peregrinar por muitos anos, desde Moisés, né, séculos, agora poderia descansar, agora poderia estar numa casa novamente. No verso 7, vejam aí, o salmista agora muda o foco da descoberta da arca para o foco da adoração a Deus, que seria feita através da arca, né? Que se faz representado através da arca do Senhor. Diz assim no verso 7, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. É uma convocação para que toda a nação adorasse a Deus. E ele até usa essa expressão, adoremos ante o estrado de seus pés.
Essa é uma ilustração muito sugestiva sobre o que significa a adoração a Deus. Adorar, irmãos, é estar curvado. Adorar a Deus é prostrar-se diante daquele que é o soberano, daquele que é o Deus Altíssimo. Portanto, essa figura é muito própria quando a gente fala, quando a gente pensa em adoração. Não estamos lidando com alguém que é um igual nosso, nós estamos falando com o Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, o poderoso das nossas vidas. É um convite para adorar ao Senhor nessa perspectiva de que nós estamos abaixo dele e adorá-lo neste novo local, nesta nova morada. No verso 8, você pode verificar aí, Deus é convidado a morar neste novo lugar. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Não é interessante isso? Essas mesmas palavras foram usadas por Salomão quando ele dedicou o templo. Então, um pouco mais à frente, vamos lembrar que Davi, embora tenha tido essa intenção, ele não conseguiu construir o templo, e isso foi feito, foi executado, efetivado através das mãos do seu filho, o rei Salomão. As mesmas palavras foram usadas por ele, isso está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 6. A próxima exortação, irmãos, agora é para os sacerdotes. Está no versículo 9, nós lemos assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Eles estão sendo chamados aqui para conduzir o povo na adoração a Deus. Então é Davi se ocupando de todos os detalhes, não é? Se preocupando com cada aspecto do que seria o culto, do que seria a adoração a Deus, por tudo que ele é e por tudo que ele fez ao seu povo. E ele conclui no verso 10, pedindo a Deus que jamais despreze a si próprio e aos seus descendentes. Ele fala no versículo 10, por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Essa expressão, não desprezes o rosto, né, ou não vire o rosto, é um apelo para que Deus continue sendo favorável a si próprio e aos seus filhos, aqueles que descenderiam dele. Muito bem, irmãos. Interessante aqui é o que Davi coloca. Agora, o que é que fica disso tudo para mim e para você no século 21, nos nossos dias atuais? Nós sabemos, à luz da própria Escritura Sagrada, que o templo, segundo a Bíblia, biblicamente falando, não é parede e tijolo. Embora eu e você estamos sentindo falta de estarmos ali no lugar que a gente chama de igreja, a gente sabe que, biblicamente falando, igreja somos eu e você. Igreja é o povo de Deus, não é uma construção material, mas é uma construção espiritual. Igreja são pedras vivas, não é? Servos e servas do Senhor, chamados pela sua graça e que compõem o seu povo. Ok, então se é assim, e de fato biblicamente, então tudo que Davi tensionou fazer aqui não tem sentido, poderíamos dizer. Mas tem sim, irmãos. Tem, pelo menos em um aspecto. Nós podemos extrair uma profunda lição para nós nos nossos dias a partir do desejo e da preocupação deste homem de Deus. Davi, em meio a tantas demandas que tinha como rei de Israel, ele teve o foco na glória de Deus. E por isso se preocupou tanto em construir um templo para o Senhor, não é? Irmãos, um reflexo disso, o que nós lemos nos nossos símbolos de fé, na pergunta número 1 do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Lembramos recentemente disso e cabe muito bem aqui novamente. O fim principal do homem é glorificar a Deus e usufruir dele, ter alegria nele, gozá-lo. É esse o sentido, para sempre. Então, dentre os vários fins das nossas vidas, temos vários objetivos nessa vida que Deus nos deu, mas o fim principal que deve unir todos os nossos objetivos,
O maior alvo das nossas vidas é a glória de Deus. Davi, através dessa preocupação em erigir um templo, em colocar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus ali, em que os sacerdotes estivessem preparados para a adoração, enfim, tudo isso mostra que ele tinha o foco em Deus. Irmão e irmã, eu e você precisamos ser assim também. Precisamos ter o foco maior das nossas vidas na glória do Senhor e fazermos tudo para a sua glória. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor, mesmo em dias difíceis. A glória do Senhor acima de tudo, porque ao agradá-lo, nós seremos abençoados. E por fim, irmãos, a última parte do Salmo 132 fala que Deus continuaria abençoando o seu povo, aqui nos versos 11 a 18. Nessa segunda parte do Salmo, Deus responde às petições feitas no começo do Salmo, né? Primeiro, nós vemos que Deus é fiel à sua aliança, ao seu pacto. Isso está no versículo 11. O Senhor jurou a Davi com firme fundamento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. A aliança que Deus fez com Davi, é uma aliança incondicional. É o que ele está dizendo. O Senhor jurou, ele vai cumprir, ele não vai voltar atrás, né? E o reinado de Davi seria eterno na pessoa de Cristo, que veio da linhagem e da descendência de Davi. Segundo lugar, nós vemos que no verso 12, o povo de Deus deveria ser obediente ao seu Senhor. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Irmãos, é a obediência à palavra de Deus e às suas leis, não é? E tudo isso culminando na glória celeste, quando por obedecermos a palavra de Deus, as suas diretrizes, nós ali estaremos, e diz a palavra que sentaremos em tronos para reinarmos, olhe a graça de Deus, para reinarmos juntamente com o Senhor para todo sempre. Em terceiro lugar, irmãos, vemos que Deus escolheu morar para sempre com o seu povo, versos 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Sião aqui está apontando, irmãos, para o povo de Deus. Repito, não apenas para tijolos, construção física, não é? Uma edificação apenas de tijolo, de telhado, mas aqui Sião aponta para o povo de Deus, de todos os tempos. Não é? A igreja de Deus em todas as épocas, essa igreja do Senhor que é a sua morada eterna. Deus habita em nós através do seu Espírito. Em quarto lugar, vemos aqui as bênçãos da aliança, e é interessante como ele coloca, irmãos. Primeiramente, a bênção aqui mencionada, a primeira delas, é a bênção do sustento material, a abundância de alimentos e provisão. Verso 15: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Segundo lugar, uma segunda bênção do compromisso de Deus, do pacto de Deus que ele fez comigo e com você. É uma vida cheia de alegria na adoração. Verso 16: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Um povo alegre na adoração ao Deus da sua vida. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o governo justo através do filho de Davi, que aponta para Cristo. Verso 17: ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. E em quarto lugar, irmãos, outra bênção da aliança é a libertação do poder do inimigo, da opressão dos adversários. Verso 18: cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Nós então temos aqui, de uma forma resumida, algumas das inúmeras bênçãos do fato de Deus ter olhado para mim e para você com graça e estabelecido conosco uma aliança eterna. Deus fez uma aliança com o seu povo, eu e você, se cremos nele.
não é? Deus tem um pacto estabelecido e ele não volta atrás nesse pacto, em todo e qualquer momento das nossas vidas, em todo e qualquer tempo. Irmãos, eu gostaria de encerrar a minha palavra hoje até falando sobre isso e vendo como o apóstolo Paulo trata dessa questão do pacto de Deus. Ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa é uma outra maneira de nós falarmos acerca do que está contido na aliança estabelecida por Deus com o seu povo. Vamos então, irmãos, agora orarmos ao nosso Deus e vamos colocar diante dele as nossas vidas, rogando a ele que o foco de Davi seja o foco no nosso dia a dia também. Que diante de tantas demandas e preocupações e objetivos que temos na vida, o maior deles, e o que na verdade amarre todos eles, seja o objetivo, o alvo da glória de Deus, de agradarmos o Senhor, de fazermos o seu nome ser reconhecido na nossa vida e a partir das nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós somos gratos mais uma vez por Tua palavra. Rogamos ao Senhor que, ó Deus, faça parte da nossa maior preocupação, ou seja, a nossa maior preocupação nessa vida. Não apenas superarmos as nossas dificuldades momentâneas, não apenas termos o sustento do Senhor, ainda que tudo isso esteja embutido e envolvido na Tua aliança para conosco, mas que o nosso maior alvo nessa vida seja a glória do Senhor. Tudo o que fizermos, tudo o que falarmos, todos os nossos planos, os nossos alvos estejam, ó Deus, ligados a esse alvo maior, que é glorificarmos ao Senhor. Ó Deus, é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Quero lembrá-los de que amanhã, sábado, nós não teremos o nosso encontro de oração, mas teremos no domingo, escola dominical às 10 da manhã e o culto ao Senhor às 18 horas. Estejamos conectados e que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, meu irmão e minha irmã.